Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Nós estamos vivendo dias de passagens. Primeiro, há poucos dias, o criador da Bossa Nova nos deixou, o João Gilberto, aquele que tão bem me representou a vida inteira cantando desafinado. Ontem, hoje, melhor dizendo, no começo do dia, nos deixa Paulo Henrique Amorim, um ícone do jornalismo, um guerreiro, um gladiador, um pequeno homem com uma coragem enorme, coragem para peitar a tudo e a todos. Aquele imenso cavalo de Troia, Golias que apareceram na frente dele, se foi, fez a passagem. Enquanto isso, talvez muitos devessem estar no lugar dele, estão, como diz meu irmão Gilmar, num guaju danado lá no Congresso. Alguns fazendo votos que dão a impressão de ir de encontro a si mesmo. Homens de esquerda tomando atitudes de direita. Outros tomando postura de arietes da democracia, salvadores da dignidade brasileira. E nós, trabalhadores, nos perguntamos, e agora? E depois, daqui a pouco, daqui a 5 anos, o senhor que tem 55 anos, que já não aguenta mais trabalhar na empilhadeira, que a mão já não tem mais espaço para calo aí na colher de pedreiro, a senhora auxiliar de enfermagem, que tem a cabeça já grande de ver tanta dor do nosso povo nos corredores de hospitais. Mas nós somos o povo da coragem. Nós somos o povo do empreendimento. Nós não vamos desistir de ter acesso a tudo aquilo que a Constituição de 1988 nos prometeu. E faz 31 anos que nos deve. Saúde, educação, infraestrutura, dignidade, justiça. Essa é a minha luta. É a nossa luta. Dito isto, hoje nós vamos tratar de empreendimentos e de mudanças, dando sequência às pessoas que assumiram cargos no governo, novos cargos, alguns que só trocaram. Hoje nós recebemos uma dessas pessoas que, ao que parece, né, Natanael Júnior, é muito estratégico. Parece que está sempre ganhando uma nova missão do governador Flávio Dino. Recebo mais um contemporâneo dos bons tempos da UFMA, Antônio Nunes. Seja muito bem-vindo, secretário. Eu que agradeço. Presidente, né? Presidente. Geraldo, fala. Um adendo às minhas palavras. Partes, eu me emocionei um pouco hoje, que o Paulo Henrique era... O Paulo Henrique, assim, eu tive a oportunidade de estar com ele umas 3 ou 4 vezes em São Paulo. Na época eu era diretor de jornalismo da TV Cidade aqui. A gente participava de treinamentos em São Paulo, tudo. E um cara, assim, muito solícito, né? Um cara, assim, sabe, aberto a passar o seu conhecimento, um cara humilde, simples, né? Daquela fala mansa ali que sabia conquistar, né? Então, uma assim, fala mansa, cheia de pinga-fogo, né? Uma grande perda, né? E também, assim, a gente que acompanha um pouco o jornalismo aí, os bastidores da comunicação, tem o quê de desgosto também por essa perseguição que sofreu aí, né? Com esse alinhamento da Record com o governo Bolsonaro, né? Tiraram ele do ar recentemente, aquela coisa. Então,
Eu acho que tudo isso ele contribui para um processo ali, né? Acho que muitos processos também por liberdade de pressão contra jornalistas, né? Chegou, acho que ele 77 anos, né, Geraldo? Com um desgosto desse tamanho aí, acho que o corpo sente, O coração, né? Não aguentou. O coração não aguentou, né? E a outra, Geraldo, eu fiquei surpreso ontem, quando eu vi uma pesquisa do Datafolha sobre a reforma da Previdência, né? E eu fiquei surpreso porque, se não me engano, 54% da população aprova o texto que chegou no Congresso, Geraldo, e apenas 44% ali, né, não concorda com o texto. Então, assim, eu acho que nessa guerra dessa reforma da Previdência aí, né, eu acho que a comunicação ali acabou sendo decisiva, né? Nesses episódios aí de Intercept, Moro, aquela coisa toda, desviou um pouco o foco ali. Eu acho que a galera do governo aproveitou para atuar em bloco ali, né? E essa liberação de emendas também aí em cima do laço, né, Geraldo? Vai fazer o quê? Aí se elegeram aí com o discurso daquela coisa de reformar a política, de não concordar com isso e adotaram as mesmas práticas. Ignoram 400 anos de uma filosofia moderna e continuam no toma lá da cá, no olho por olho, dente por dente. Daqui a pouco vamos até perguntar o que o doutor Antônio Nunes pensa da reforma da Previdência. Mas antes disso, explique um pouco para a gente, doutor Nunes. O senhor saiu de uma secretaria assim, muito próxima, muito estratégica junto ao governador Flávio Dino e vai agora para a presidência da empresa Maranhão Parcerias, que é a antiga Semarp. Emarp, isso. A empresa teve pequena... Muda alguma coisa na empresa? Muda muita coisa. Você iniciou o programa falando em coragem, e eu digo que, antes de mais nada, um ato de coragem do governador. E mais um ato não só de coragem, ousadia, mas de demonstração de investimento, de compromisso, de esperança no serviço público. A Emarp, se você for analisar, historicamente, ela foi criada a partir do fim de 7 empresas foram extintas, como Coab, Prodamar, Emater, Comaba, ou seja, e o governador, tanto que os empregos lá todos... A Prodamar estava nesse rol? Isso, estava. Caldegro, ou seja, a finalidade da Emarp era praticamente, exclusivamente, gerir os ativos dessas empresas que foram extintas. Cuidar dos mutuários, dos conjuntos habitacionais, ou seja, apenas assim, concluir a história dessas empresas. Administrar até o passivo. Até o passivo, tão somente isso. E o governador Flávio Dino não, com uma visão totalmente diferenciada, dá vida a essa empresa, ou seja, ressurge das cinzas uma nova empresa, a empresa antiga, que na realidade era para acabar com as outras, dando um novo formato inclusive de trazendo investimento, querendo trazer empreendimento, mais riqueza para o nosso estado, como as parcerias públicas-privadas, assim como também gerindo o Fundo Estadual Imobiliário que está sendo criado, no qual vai gerenciar e vai buscar monetizar, rentabilizar os imóveis do Estado do Maranhão, os imóveis da própria Emarp e apenas gerenciar, é importante frisar isso, porque a titularidade permanece com a FUFEPA, os imóveis do FEPA. Certo. Essa é uma questão que até... Fala, Natanael. Não, como é que ficou na realidade, Nunes, essa questão do FEPA? Porque muita se falou, a oposição bradou de um lado, o governo se posicionou do outro, mas de fato, assim, de concreto, como é que ficou a questão do FEPA desses imóveis? Na realidade, os imóveis do FEPA, eles estão sendo, a gestão apenas dele, estão sendo transferidas para a MAPA, porque na realidade, assim, é uma empresa, uma sociedade economia mista, que vai ter como expertise, como foco, a gestão dos imóveis. Então é muito mais fácil, muito melhor concentrar toda essa gestão imobiliária, tendo uma visão global, sistêmica, dos imóveis, apenas numa empresa, já que vai tratar com um mesmo público, do que o IPREV tratar disso, a MAPA tratar disso. Então, por isso que veio para a MAPA. Essa experiência do fundo imobiliário, ela é uma experiência não só do Maranhão, o Estado de São Paulo criou também um fundo imobiliário.
E então, por isso, o IPREV continua cuidando da parte de benefício dos servidores, dos aposentados, e a MAPA irá buscar gerir esses imóveis de modo que rentabilize, que gere dinheiro para pagar o FEPA, para que o FEPA possa pagar os aposentados. Só uma dúvida, todos os imóveis pertencentes ao Estado, que são ocupados com centro administrativo, tudo, vai ser administrado pela EMAP? Pela medida provisória, estão sendo transferidos automaticamente os imóveis do Estado de até 5.000 metros quadrados. Esses já automaticamente. Os demais serão mediante autorização legislativa e de acordo, obviamente, com o interesse do governador. Então, estamos fazendo levantamento. E os outros da EMARP, que já são próprios da EMARP, que é a antiga MAPA, da MAPA, antiga EMARP, perdão. É verdade, presidente, que todos esses imóveis que estão no FEPA não rendiam um centavo para... Não. Na realidade, a intenção é a gente rentabilizar. E são imóveis maravilhosos, assim, tudo para são imóveis maravilhosos. Vou dar um exemplo para você. O imóvel em frente ali ao Macro do Angelim, ali perto daquele conjunto habitacional. Ou seja, ali é fantástico, ali você pode construir prédio de apartamento. Perto da maçonaria. Perto da maçonaria. É aquele imóvel entre as avenidas Sambaquis e Borborema, no Calhau, uma quadra inteira, Avenida A e B do Calhau, uma quadra inteira, área extremamente valorizada. Aquele terreno ali você vindo da Caixa d'Água, da Holandeses, pegando a Colares Moreira, em frente à Polícia Militar do lado direito, perto daquele edifício Vinícius de Moraes, aquela quadra inteira, aquilo ali. Tem mais um imóvel, outro ali perto da Caixa d'Água, antes de chegar no Velho John, ali pela Rua Búzios. Ou seja, são imóveis privilegiadíssimos, ou seja, supervalorizados, que você pode fazer negócio com parceiro privado, fazer uma SPE, de modo que o IPREV entre com o terreno e seja construído, e com isso rentabilizar e monetizar esses imóveis. Pode vender? Não, vender não é nossa intenção vender. Tá? A intenção é justamente gerar parceria, gerar negócio, entendeu? Porque você vende, no maior momento desse de crise, que o mercado está muito parado, muito morno, e você vende e pronto, perde. Esse não, é manter o patrimônio sendo do FEPA. E assim como os imóveis do Estado, os imóveis da MAPA, né? Esses imóveis, inclusive, ele vai ter uma valorização grande agora com o término do parque lá, né, ecológico do Rangedor, que está em obras. Isso, está lindo, está ficando lindo. Deve valorizar muito ali aquela área para empreendimento. Aquilo já vale ouro, imagina, isso. E a tendência é só valorizar. Isso. Bom, nós fazemos a nossa primeira paradinha e voltamos já com o Dr. Antônio Nunes. Voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos Antônio Nunes, que está agora na presidência da empresa Maranhão Parcerias. E passou, 2 anos? 3 anos. 3 anos na Segovia. Na Secretaria de Governo. Isso. Foi que aconteceu lá de mais significativo para a sua história no governo Flávio Dino, doutor? Eu digo que o mais significativo foi justamente a gente conseguir alcançar, porque uma das atividades da Segovia é monitorar as metas do governo. Conseguir monitorar as metas do governo, de modo que o governador Flávio Dino foi três vezes consecutivas eleito o governador que mais cumpriu metas pelo portal de comunicação G1. Eu lembrei do governador em 2016, que já tinha ficado em segundo lugar, e disse: vamos trabalhar para que a gente alcance o primeiro lugar. E assim a gente conseguiu criar um sistema de metas que não existia no governo. Inclusive, eu tive esse ano convidado pela Fundação Getúlio Vargas, lá em São Paulo, mostro já como o Maranhão como uma das referências em monitoramento de metas, falando do sistema que nós criamos. E com isso, o governador foi, em primeiro lugar, o governador que mais percentualmente cumpriu metas de campanha. Em 2017 e em 2018, nas 2 vezes, porque em 2018, que era ano de eleição, aconteceram 2 avaliações, uma no meio do ano, em julho, e outra em dezembro. Então, assim, o maior marco que eu considero um orgulho foi justamente o governador alcançar, monitorar o governo, coordenar o governo, de modo que o governador alcançasse esse posto de primeiro lugar, o melhor governador do Brasil. E depois, obviamente, vários projetos que nós tivemos. A Segovia é uma secretaria de área meio, na área fim, de coordenação da suporte ao governador. Inclusive, na realidade, essa PPP começou na Segovia. A gente está extraindo da Segovia para a MAPA, até mesmo porque, pela legislação atual, é muito mais flexível, muito menos burocrático você fazer esse tipo de negócio através de uma sociedade de economia mista do que você fazer com a administração direta. Então, uma das coisas que nós fizemos quando a Segovia foi criada, ela foi criada em fevereiro, ainda com o secretário Felipe Camarão. No mês seguinte, eu assumi
E uma das coisas que nós criamos foi a unidade PPP. PPP hoje é a grande saída para a administração pública numa situação dessa de crise aguda. Que é a forma de você buscar parceiros privados, já que você não tem receita, não tem condições de bancar investimentos grandes. E aí nós tínhamos uma legislação toda defasada aqui no Estado, atualizamos a legislação, criamos o Comitê Gestor de Parceria Privada, criamos o Fundo Garantidor, e aí começamos a unidade PPP, que aí surgiram os projetos. E depois, com isso, avançando, transferimos para a MAPA. E aí nós temos PPP, quando a gente fala no sentido lato sensu. E nós temos assim, um marco também assim, físico, o edifício João Goulart, que nós iremos inaugurar no segundo semestre, que foi uma experiência de BTS, Bit to Switch, um tipo de contrato, com um prédio que estava fechado há mais de 20 anos, e que o governador determinou a gente restaurá-lo, e está restaurando para a iniciativa privada. Nós não teríamos condições de fazer aquela restauração, aquela obra, na forma que ela está sendo feita, com o custo que ela está sendo feita, não tínhamos condição de fazer. Passaremos apenas a pagar aluguel assim que a obra for concluída. É um prédio moderno, novo, que estamos devolvendo para a cidade de São Luís, que irá abrigar 500 servidores, dando uma vida ali para aquele centro histórico. É um complexo administrativo formado pela Vice-Governadoria, Casa Civil, Segov, Secap e Gabinete Militar. E junto com ele estamos trazendo também um estacionamento que a União cedeu para o Estado, para a Segov, ali do lado do Terminal da Integração, no Aterro do Bacanga, que terão um estacionamento com quase 800 vagas. E teremos serviço de van para transportar os servidores. Ou seja, uma nova realidade, uma nova vivência maior ali naquele centro histórico. E isso foi iniciado no processo da Segov. E outros processos que nós realizamos, projetos, participamos da elaboração de leis como Maranhão Juro Zero, Cheque Minha Casa, Mais Emprego, Mutirão Rua Digna, cartão universitário, Maranhão Verde, Adote Casarão, o nosso centro, todos esses projetos foram sob a coordenação da Segov. E depois passado, claro, para as secretarias finalísticas que comandam esses programas muito bem conduzidos. Já tem um limite, Nunes, de parcerias público-privada previsto para esses próximos anos? Nós temos vários projetos. Assim, o que está mais adiantado com parceria mesmo é o Internet para Todos, que é de fibra ótica, que também é um projeto, uma intenção do governador. Nós queremos tirar o Maranhão dos piores lugares do Brasil de exclusão digital. Serão 6.500 quilômetros de fibra ótica no estado todo, percorrendo 100 municípios, 70 municípios os maiores do estado e 30 do programa Mais DH. Com isso, a gente vai atender mais de 70% da nossa população. Serviço que vai englobar 500 pontos de internet para o público, mais 1.000 pontos para a administração pública. Essa administração pública, quando se fala, lógico, se está primando pela qualidade de serviço, tanto de educação, nas escolas, no interior do estado, como também saúde pública, a telemedicina, como também serviço de segurança pública nas delegacias e também no DETRAN, através dos Ciretrans, serviço de FOIP, de voz, de videoconferência, e inclusive com possibilidade de gerar receita acessória, porque com parceiro privado, já que vai ser uma sociedade, o parceiro privado pode também estender a outros parceiros e fazer novos serviços. E a estimativa é até de uma receita acessória de até 9 milhões de reais que poderemos ter. O custo que o Estado vai ter, que a gente colocou no edital, é 5 milhões e 500 mil, que é o valor que nós gastamos atualmente com todo o serviço de internet que o Estado paga em todos os seus órgãos. Como haverá uma licitação, é possível até que esse valor caia. Estamos na fase de consulta pública, tivemos a audiência pública dia 24, na qual esteve presente 6 empresas grandes como Oi, Vivo, Viacom, que tem expertise na área, e estamos recebendo visitas já na MAPA e também e-mails de outras empresas de grande porte interessadas, e esperamos até o final do mês de julho lançar o edital para fazer a licitação. E como anda, Nunes, lá o Mais IDH, você falou em metas ali, o governo tem acompanhado ali, como é que está a situação daquelas 30 cidades escolhidas? O Mais IDH é um programa que eu digo que mostra o espírito republicano do governador, antes de mais nada, que pensa no povo, porque você for pensar eleitoralmente, é um público muito pequeno, não são 400 mil habitantes.
Mas, no entanto, o governador investe milhões para resgatar, para dar dignidade à vida desses poucos moradores, se for comparado percentualmente com relação ao resto do Estado, de 30 municípios de pior IDH. São um conjunto de ações de várias secretarias, ações transversais, tanto Secretaria da Saúde, Secretaria da Mulher, Secretaria da Educação, que inclusive alguns indicadores já têm melhorado consideravelmente, dando independência, dando qualidade de vida a essas pessoas. Esse é o ano que vão medir, né? Porque no ano a gente ainda não tem o resultado dessa avaliação. Porque o IDH mesmo... É de 2 em 2 anos, né? Não, o IDH é 10 anos. Isso. 10 anos, tá? Mas nós temos utilizado outros indicadores, justamente menores, para acompanhar, para monitorar esses benefícios que o cidadão tem dado. Mas, assim, exemplos de depoimentos no dia a dia a gente percebe. Por exemplo, eu me lembro bem, até aparece, vocês se lembram de um programa que teve, passou na rede nacional, uma senhora, numa das cidades, eu não sei o nome da cidade, que depois ela, num dos eventos do governo, ainda na SAF, ainda quando era o secretário Adelmo estava conduzindo, essa mesma senhora no programa já sobrevivendo, já vivendo da sua agricultura familiar, subsidiado pelos técnicos do programa Mais DH. Você com vida própria já. A agricultura familiar, quando o investimento é bem feito, quando há a cooperativa, quando há o apoio técnico, ela funciona muito bem para a geração de renda. Pensando nisso bem aí, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor está saindo lá daquilo que o senhor mesmo reconheceu que é uma atividade meio, né? Que era a Secretaria de Governo. Agora o senhor vai assumir uma atividade finalista e que é o que nós muito precisamos, que é a geração de renda. Isso. Qual que é a perspectiva, até de uma forma mais geral, Nunes, você como homem de dentro do governo, para melhora da geração e distribuição de renda no Maranhão, no meio dessa crise que a gente sente no supermercado, todos nós trabalhadores. Isso. Com certeza, na realidade, assim, esse Internet para Todos não é o único projeto que nós temos de PPP. Eu digo que é o projeto mais avançado, mais adiantado que nós temos. Mas temos outros projetos também. Temos o projeto de unidade prisionais, a construção de 4 unidades prisionais, abrangendo os 4 cantos do estado do Maranhão, são 4 regiões. Também já foi em fase de conclusão de estudo do PMI que foi feito. Temos projeto de PPP também na área, o próprio Adote Casarão, é uma forma de parceria privada. Temos projeto de parceria também para construção de Casa da Criança, que é um projeto novo comandado pelo secretário Luiz Fernando, que é a instalação de 10 casas, no qual pretendemos dar o apoio para crianças de 0 a 3 anos, na primeira infância, crianças inseridas no CAD único, através de BTS, construir essas casas. E também o projeto Primeiro Passo e o projeto Brincar, que no final de semana serviria como brinquedoteca para crianças de 0 a 6 anos. Como que isso gera emprego? Justamente com a construção, com o parceiro privado, civil, o resultado é imediato. Tá. Isso. Temos o projeto Cidade da Justiça, que é utilizar aquele terreno em frente ao Fórum do Calhau, no qual uma área grande, mais de 50 mil metros quadrados, que nós queremos fazer um negócio para que seja construído a sede do Tribunal de Justiça, nova sede, a sede da Defensoria Pública, a sede da PGE, órgãos que inclusive a Segov tem um termo de cooperação já com essa finalidade, e com isso se rentabilizar, fazer um negócio com isso e sedes novas, com isso gerando emprego, valorizando ainda mais aquela área do sítio Santa Eulália. Com isso o governador pretende, com o termo de cooperação que existe justamente já com o Tribunal de Justiça, que o prédio hoje o Tribunal de Justiça está sendo utilizados, sejam ocupados por secretarias de Estado. Ou seja, a pretensão do governador é transformar todo aquele corredor da Pedro II num polo institucional com secretaria de Estado. Todos ali revitalizando o centro histórico. Esses imóveis vão ajudar o FEPA, a Previdência do Estado já? Porque o que se fala é Previdência no país inteiro, né? Sim, embora essa reforma, pelo menos por enquanto, né, presidente, não atinja a Previdência Estadual. Que até já é estranho, até estranho juridicamente como é que uma reforma na Previdência que traz servidor público, você não envolva prefeitura e município. Mas acredito até que foi uma estratégia política para forçar
O embate os governadores a forçar suas bases a votarem pela reforma. Eu acho que esse é um bom tema para a gente mandar bala no próximo bloco, né? Vamos fazer mais uma paradinha e voltamos em seguida. Voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos o Antônio Nunes, que passou 3 anos na Secretaria de Governo, agora assume a empresa Maranhão Parcerias. Antônio Nunes é advogado, experiente, então vamos conversar um pouco, né, Natanael, sobre essa onda que eu até queria ser advogado, porque às vezes tem umas coisas lá que me parecem até contrárias à lei, Nunes. Você falou no primeiro bloco que soa meio alienígena essa história de deixarem o funcionalismo dos estados e dos municípios fora dessa reforma. O senhor acha que isso pode gerar um problema maior do que a solução que está vindo? A solução, entre aspas, segundo eles, para o problema da Previdência? Com certeza. Irá gerar uma distorção e até uma incongruência, até uma desuniformidade de regimes de Previdência de um estado para outro. Né? Isso muito complicado. Embora esse projeto está aí, é um projeto que beneficia só os ricos e prejudica os mais pobres, né? Principalmente os trabalhadores rurais, ou seja, gerando mais pobreza, né? Gerando mais exclusão social, justamente já que o trabalhador rural, a gente tem que compreender que a sua vida não é igual à do trabalhador urbano, e nem as suas condições na velhice serão melhores para ele poder aguentar uma aposentadoria de forma tão restrita como está sendo proposto. Natanael, e ontem a gente até falava aqui no intervalo, houve a votação, eles já colocaram em pauta também nas comissões a análise do projeto do Sérgio Moro, né? Como é o nome? Do pacote anticrime. O pacote anticrime. Eles já derrubaram ontem, lá dentro do pacote, a prisão em segunda instância. Mas vai ter uma outra discussão também. De 7-6, ou seja, fechadinho. E 3 deputados não votaram. Um deles, o deputado Hildo Rocha. Eu fico até pensando aqui se ele estivesse lá, se ele votaria a favor ou contra a prisão na segunda instância. Mas eu vi ali muito voto. O Marcelo Freixo, por exemplo, votou contra. Eu não entendo o porquê do Marcelo Freixo votar. Eu entendo o pessoal do PT votar contra, porque parece que eles fazem de tudo para proteger o Lula, né? Parece que só tem o Lula. Assim, eu acompanhei cada voto lá e os partidos que votaram, né, Geraldo? E assim, eu não consegui identificar um pensamento lógico. Exato. Pessoas de outro partido votando a favor, outras votando contra. E ficou confuso. Eu acho que era para uma comissão de análise também, né? Seria valendo na votação do Congresso, mas soou estranho realmente, né? Segundo alguns, não importa. Vamos perguntar para o doutor Nunes, que é um especialista. O que você acha, Nunes, da prisão em segunda instância? Eles dizem que não importa, porque já é uma decisão do STF. Mas o STF não é legislador e saindo de lá poderia virar... Não, jurisprudência não, podia virar lei mesmo, que eles têm o poder de legislar. O que o senhor acha da prisão em segunda instância e dessas atitudes estranhas, doutor Nunes? Na realidade, assim, quem estudou direito, né, e quem, por exemplo, eu entrei na universidade em 1989, assim, 3 meses depois da Constituição de 88. Tanto que, volta e meia, ainda tinha o vice de chamada Nova Constituição, porque a gente estudou com esse clima e com outro espírito. E de repente você vê princípios basilares sendo tão jogados no chão. O último princípio foi o da imparcialidade do juiz, né, que está sendo comprometido, do juiz natural, tantos outros princípios que regem a jurisdição, que regem a atividade jurisdicional e que estão sendo desrespeitados. E é um equívoco muito grande, justamente, assim, da própria questão de falar que ninguém será culpado, será considerado inocente, salvo trânsito em julgado. Né? Então, a gente cresceu, juridicamente falando, a gente foi formado juridicamente com esse princípio, né? Que ninguém será condenado, todo mundo é considerado inocente até o trânsito julgado. Ou seja, cadê a possibilidade de ampla defesa, do duplo grau, está certo que o duplo grau de jurisdição, está respeitado o duplo grau de jurisdição. Sim, mas até a última instância você pode recorrer.
E aí você vai ficar com essa liberdade tolhida. Ou seja, doutor, o senhor é contra a prisão em segunda instância? Sou contra. Mas o que o senhor acha dessa história de que quem tem dinheiro para pagar advogado, principalmente os bons advogados, passa... Olha Maluf passou a vida inteira respondendo processo, quando enfim foi condenado, foi pagar a pena dele em casa, doutor Nunes. E aí? Não, mas na verdade não são casos, justamente essa personificação que também é preocupante, que é perigosa de você fazer e pegar casos isolados. Mas no caso geral, ainda mais você mas eu acho que isso, Geraldo, também, hoje o sentimento da nação, inclusive a pressão dos próprios mecanismos de justiça, é de dar celeridade e de que não haja mais esse tipo de privilégio. Porque assim, avançou também que tem um monte de gente preso. Eu acho que o Maluf ali ainda é um resquício daquela prática antiga que tinha ali, que não tinha lei de responsabilidade fiscal. Eu não tenho nada pessoalmente contra o Maluf, cara, assim, mas eu cito o caso do Maluf, porque o caso do Maluf é de lascar. E o Cunha, por exemplo, se não fosse isso, o Cunha também ia estar solto. Não, a questão não é tanto essa. Na verdade, existe as medidas. O Estado Democrático de Direito, que vale para todos, tem que ter os remédios constitucionais, os remédios processuais que têm que ser utilizados. Infelizmente, aí porque existe o quê? Não é porque o rico tem bom advogado para pagar, mas aí justamente porque tem o Estado, tem a Defensoria Pública para defender o pobre que não tem condições de arcar com um bom advogado. Mas, doutor, mas utilizados os mesmos defensores nós temos? Até recebemos o defensor público brilhante aqui Alberto outro Bastos, dia, doutor Jean. Brilhante. Nossa, se nós tivéssemos vários daqueles para defender o trabalhador... Hein, doutor? Não, claro que nós não estamos na situação ideal, mas o caminho seria... Parece que nós estamos subindo, Natanael, para analisar o sistema, que é onde a gente vai votar lá. Eu não sou estruturalista. Eu acho que todo o resquício que tem do impeachment da Dilma e do processo que aconteceu lá quando o Aécio não aceitou o resultado das urnas, Geraldo, houve-se um processo ali de degradação do sistema das instituições, né? Então, assim... Ficou o quê? E quem ficou valorizado nesse processo foi o poder de prender de polícia, foi a Polícia Federal. E o que o Moro fez na minha avaliação? Buscou logo ter o controle da instituição que ficou mais respeitada, porque é aquela coisa que prende e a justiça solta. E nesse meio de tiroteio, Geraldo, houve uma crise de identidade geral, assim, a ponto de a gente ver manifestantes querendo pedir para fechar com o STF. Quando chega no lugar comum, aí lascou. Juiz de primeira instância anulando decisão de uma presidente. Então, assim, uma série de confusões que criou, assim, o clima se criou no país. Eu acho que é o momento ali de colocar as coisas no lugar, né? A gente sabe as diferenças que tem ali. E assim, eu acho que estamos avançando. Eu acho que... a passos de cágado, mas estamos. Já é um avanço a lei de responsabilidade fiscal. Né? Certamente. Foi um grande avanço. A lei da ficha limpa é outro grande avanço. Então, assim, tende a melhorar. Se não fosse essa curva aí do Moro... Mas desculpa te interromper, mas embora nós tenhamos a lei da ficha limpa, nós temos senadores condenados que vão para o Congresso exercer o mandato e de noite vão para a cadeia cumprir pena. Deputado também, nós temos mais de meia dúzia. Pelo amor de Deus, gente, nós somos um país imoral? Não. Porque isso não me parece uma coisa condizente com a moral republicana. Pois é, Geraldo, mas é o preço da democracia. Por exemplo, hoje o Congresso lá querendo votar, em sua maioria, praticamente dobrar o fundo partidário eleitoral. Ou seja, já foi um escândalo a eleição passada, aqueles 3, 4 bilhões, e o Congresso atual, muita gente desse governo aí votando a favor disso, quer dizer, defenderam lá atrás que eram contra, né, e deputados do PSL votando a favor disso, quer dizer, o cara legisla em benefício próprio, infelizmente. É por isso que, como o doutor Nunes falou, é o trabalhador que está pagando a reforma da Previdência e ninguém mexe nos colegas de Paulo Guedes, os rentistas, né? Que acho que é o Brasil e a Suíça, ou é o Brasil e esse paísinho aqui da América Central que não cobra imposto sobre renda. Enfim... imposto sobre grandes fortunas, obra. Talvez pensar a previdência não sobre o salário, mas sim sobre a arrecadação da empresa, isso, entendeu? Né? Existe outra lógica para você pensar. Agora, me preocupa muito esse momento agora, é justamente essa quebra de paradigmas e essa revolta, ainda mais que fecha Congresso, fecha Supremo, e por uma direita, ainda mais assim, gente que não se lembra ou não viveu
o que se passou, né? o que se passou e o que isso representa. Por isso a perda da vida da pessoa, a perda da dignidade humana, ou seja, o cerceamento da liberdade da pessoa. Eu também sou contra, Geraldo, a prisão em segunda instância, porque... Eu não sou, eu sou a favor. Nesse país, o que a gente está vendo, o próprio caso do Sérgio Moro aí e do Dallagnol lá, atropelos em cima da justiça. Então, assim, se a gente pensa num ambiente que essa galera está aí controlando as instituições, uma prisão em segunda instância, pô, vão fazer barbaridade como fizeram. Mas não generaliza, veja só, a instituição, ela está preservada, existem alguns elementos Sim, aí que estão tendo situações como essa pode ter arbitrariedade, pode ter justamente como aconteceu o caso do presidente Lula. Isso. Eu nunca vi, eu sou advogado, tem vários, milhares de processos na Justiça Federal, nunca vi um processo no TRF ser julgado tão rápido, entendeu? Ou seja, que processo era esse, que inclusive, lógico que hoje as gravações, as escutas mostram justamente o que a gente imaginava, mas embora imaginava, mas não queria acreditar. Porque a quebra de princípios, como eu falei ainda há pouco, fundamentais para o Estado Democrático de Direito. E o pior para mim, sabe, é ver o Moro falando no Congresso, os deputados perguntando, né? O Márcio Gerri detonou, o outro deputado lá também detonou. Bicho, e o cara com uma cara lívida, Geraldo, não respondendo e mentindo. E assim, continua na pasta dele e parte da população já bate palma. Será que ele volta? Volta, acho que foi, né? Estudar o caso, né? É muito bombardeio, né? E isso foi estudar o caso para tentar se defender, né? Eu acho que, bom, o mais correto de tudo, já que a gente está quase vendo que a falha é sistêmica, é o que o colega de Dr. Nunes, talvez tenham sido até da mesma turma, o professor Dimas Salustiano, lembra o que ele falou? Que é hora da gente rever todo o nosso sistema republicano, né? De realocar os tribunais, de realocar legislativo, executivo. Enfim, eu acho que, afinal de contas, nós já temos 500 anos. Vamos brincar, já está terminando, de bloqueia ou compartilha. Não quiser. Vamos ver. Bota o primeiro cabra aí para Dr. Nunes dizer o que ele acha. Olha aí, Paulo Guedes, bloqueia. Antônio Nunes, bloqueia? É mesmo? Por que, Júnior? Nunes? Ora, uma economia dessa que não tem parâmetro de desenvolvimento, que na realidade... De geração de emprego. Geração de emprego, ou seja, propósito de importação, de bijuteria, eu chamo de bijuteria, ou seja, que a economia vai desenvolver desse modo. Não tem como, né? Não tem nem como dar certo isso, não. Tem um amigo que diz assim, não vai dar certo, não vai dar certo. Isso não vai dar certo. É hard, né? Limpe, isso não... O senhor não abriria uma conta lá no BTG Pactual para movimentar seus investimentos? Não, tá certo. Depois eu vou perguntar para Natanael também. O próximo, vamos ver se é mais difícil o próximo. Bloqueia. Esse aí, bloqueado. Totalmente. O senhor acha que ele vacilou como juiz, doutor Nunes? Vacilou, nitidamente não precisava nem uma questão moral ou é legal? Acho que é moral também e legal. Como disse o governador Flávio Dino, na verdade um juiz tem que ser imparcial. É típico da atividade jurisdicional o juiz ser imparcial. A solução de conflito pelo processo é o quê? Uma terceira pessoa imparcial dos dois. Ou seja, distante dos dois, imparcial. Porque se não for para uma das partes, na verdade você deixaria outras formas de solução de conflito, autotutela, autocomposição. Mas não a arbitragem, não o processo em si. Então, o processo que o juiz é parcial, é um processo nulo. Então, é como se o juiz não existisse. Ou seja, o juiz é inerente ao juiz a função ser imparcial. Quem é que estava dando... viu o Randolph ontem? Muito bom, cara, o Randolph no Marcelinho Tais. Aí o cara perguntou se ele achava que Lula era inocente, que tinha que... Aí ele disse, não, que Lula tem que ser julgado novamente, com um processo mais justo, né? O juiz que despacha nas férias. Um juiz que diz que não vai cumprir decisão do TRF, do Supremo. Meu Deus. Não, juiz, quando o cara recebe um habeas corpus, né, e, sabe, faz o que faz, Geraldo. Entendeu? Não precisa nem discutir mais nada. Assim, é o que eu tô falando assim. Nada, bora discutir. O que me assusta, falando uma linguagem até popular para o telespectador, é a cara de pau, Geraldo, sabe?
é agir como se nada tivesse acontecido, se não era com ele, uma armação que ajudou a matar a primeira-dama lá, a dona Marisa, porque também, sabe, morreu acelerou o processo de desgosto. Tem um áudio vazado com seu filho. Aí os caras vêm dizer agora que áudio ilegal, que a captação do áudio foi ilegal. Pá, brincadeira, né, Não, Geraldo? a minha impressão são as pessoas aplaudirem, acharem isso normal e não trazerem para si. Pois é. Todo mundo sabe o processo, não quer recorrer, não acharia justo. Gostaria de saber que o juiz está vinculado a outra parte? Óbvio que não. E se fosse Entendeu? tu, né? Aquela Fosse velha tu. história. Vamos ver mais um aqui. Tá aí, o nosso senador, um dos nossos 3 senadores, o Everton Rocha. O senhor bloqueia ou compartilha? Compartilho, claro. É uma liderança da oposição. Foi muito firme também lá no dia da audiência com o Sérgio Moro. É um senador que tem boa base dos prefeitos, que tem muitos prefeitos que o apoiam, tem grande aceitação por ele, e tanto que ele conseguiu apoiar, elegeu o presidente da FAMEM, né, Elânio, que é vinculado a ele, e que tem feito um bom trabalho, inclusive dado um bom apoio ao governador Flávio Dino. E a senadora Elisiane Gama, não está aí, mas o senhor bloqueia ou compartilha? Não, compartilho também. A senadora Elisiane vem um bom trabalho, tem uma história de vida linda, assim como o secretário, o senador Everton, tá? De origem humilde, que cresceram na política e que fazem um bom trabalho, inclusive com muitas causas sociais. Principalmente a senadora Elisiane com o trabalho de combate às drogas, de recuperação pelas igrejas evangélicas, no qual a gente tem acompanhado. E o Roberto Rocha? Eu bloqueei. Tá bom. E não votei nele. Tá certo, vamos ver. Tem Essa mais culpa um. eu não tenho. O último, doutor Nunes. Eduardo Braide, o senhor bloqueia ou compartilha esse? Compartilho, toda oposição é salutar, é natural, já tivemos no mesmo campo, inclusive quando eu estava no Detran, ele era ali do bloco do governo, nos ajudou muito na aprovação de projetos, como o programa CNH Jovem, autorização de concessão de pátio. Então, assim, tivemos uma dobradinha muito boa na época da Assembleia, que ele estava na Assembleia no bloco do governo, e eu estava no Detran. Uma pessoa competente, preparada, lógico, cada um tem suas opções políticas e é necessária a oposição, até mesmo para manter esse clima democrático. Mas todo mundo gosta do Braide, né, Natanael? Eu acho que pouca gente bloqueia Braide aqui. Vou perguntar para Juarez depois se ele bloqueia ou compartilha Braide. Doutor Nunes, sempre bom ter as suas explicações técnicas aqui e gostei das suas opiniões sobre o governo federal. Apareça mais aqui para falar lá da empresa Maranhão Parcerias, com quando certeza, já estiver com coisas novas e boas para contar. Muito obrigado. Estarei sim presente e quero dizer o seguinte, na realidade, o caminho não é esse que estão sugerindo, que a população infelizmente ainda sugere como armamento. Um exemplo é o que salva a violência, a educação, investimento na segurança. O governador Flávio Dino teve a proeza, conseguiu tirar São Luís das 50 maiores cidades mais violentas, 50 cidades mais violentas do mundo. Quem disse não foi ele, quem disse foi uma ONG mexicana. E eu fui testemunha disso. Como ele fez isso? Justamente investindo em segurança, principalmente. Contratamos 3.000 novos policiais, investimos em viaturas, foram mais de viaturas adquiridas no governo Flávio Dino, mesmo com investimento, mesmo com financiamento bancário, foi feito esse investimento. Gestão, justamente a presença, o Pacto pela Paz, que tem feito um trabalho formidável nas comunidades, com lideranças comunitárias que são referências na comunidade, que é um trabalho Pacto pela Paz comandado tanto pela Sede Povo, Secretaria de Direitos Humanos, como pela Secretaria de Segurança. Então, é educação, é investimento na segurança que você vai acabar com a violência e não dando arma às pessoas, que vai gerar, na realidade, mais violência. Temos que dar opção para o jovem escolher o caminho correto, Geraldo, não escolher o caminho do tráfico das armas, o caminho do esporte num aparelho do Estado, lá numa quadra, um teatrozinho de cultura, uma escola de música comunitária, né? O jovem, a criança... pedir muito, cara. Só essas 3 coisinhas que você falou já salvariam muitas vidas. O jovem tem que ter opção, porque se ele não tiver opção, ele vai escolher o caminho mais fácil, e o caminho mais fácil, né, Geraldo? A gente sabe onde termina. Eu acho que o caminho mais fácil é esse, do esporte, da arte, da cultura. Mas se não existir, o que é que ele vai fazer? Ainda bem que o Brasil vai melhorar. E vai melhorar a sua vida. Estou dizendo aqui porque eu acho que vai melhorar, porque a gente precisa que melhore. Quero agradecer mais uma vez
os estímulos que a gente recebe pela rua do nosso programa, porque é isso que nós queremos, debater para melhorar. Muito obrigado pela Acho que presença. daqui a 4 anos melhora, Geraldo. Vai melhorar, vai melhorar. Não sei se é de 4 em 4. O país vai acordar da catarse. Eu acho também. E vai mudar os rumos. Amanhã nós recebemos outra pessoa de direito aqui, que vem aqui nos falar de um outro viés da lei e da proteção no Maranhão. Receberemos Rodrigo Maia. Até lá.